Olá pessoal, meu nome é Vilmar Duarte, sejam bem-vindos novamente e espero que hoje eu possa lhe ajudar a dar mais um passo em direção ao seu máximo potencial. O meu objetivo é provocar o seu pensamento crítico, lhe ajudar a enxergar por um outro ponto de vista e a conquistar aquela qualidade de vida todos os dias. Já deu o seu like e se não é inscrito, inscreva-se clicando no sininho também para receber as notificações de todo o conteúdo que eu postar por aqui. E o conteúdo de hoje, vamos falar sobre a força dos seus pensamentos. Os seus pensamentos controlam você o tempo todo e você nem se dá conta disso. É verdade. Vamos fazer um experimento simples aqui. Eu vou dizer para você não pensar num elefante branco. E o que vem na sua mente? Eu disse para você não pensar. Ou você é desobediente, ou você não consegue controlar os seus pensamentos. Simples assim. Outro exemplo. Sorvete. O que você pensou? Então, os nossos pensamentos têm uma força muito grande, muito grande. Mesmo quando você acredita que não está pensando em nada, olhando para a natureza, sendo embalado pela brisa e deitado em uma rede preguiçosamente, eis que você está ali, pensando. Isso mesmo. É da natureza, da nossa mente, pensar indefinidamente. Quando vamos tomar decisões, centenas de pensamentos passam pela nossa cabeça, pelo menos os que percebemos. Tem ainda todos os seus instintos pré-programados que ficam em alerta, buscando prazer ou fugindo da dor. Milhões de sinapses são geradas além das emoções, em que uma simples decisão precisa ser tomada. Mas nada pode parar os pensamentos? Bem, não é bem assim, né? Tem coisas que fazem a sua mente parar o fluxo dos pensamentos imediatamente e focar em uma única coisa. Isso pode ser em momentos de extrema necessidade de estresse, quando é desencadeado aquele gatilho de fuga ou luta. Nesses momentos, o seu cérebro estimula as glândulas suprarrenais para produzirem substâncias no seu corpo para acelerar os seus batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos acelerados estimulam o seu sangue a fluir cada vez mais rápido. Isso faz com que sua pressão aumente. Simultaneamente, o seu fígado faz com que toda aquela reserva de energia armazenada nas suas células sejam utilizadas para lhe dar mais força e mais velocidade, além de aguçar todos os seus sentidos. Diante de tamanha energia para ser queimada, você aumenta também o ritmo respiratório, o que aumenta a sua absorção de oxigênio, gerando ainda mais energia tão necessárias para esse momento. E aí você decide se você vai lutar ou fugir. Depende do perigo iminente. Por isso que o estresse é uma proteção biológica para o nosso corpo. Não podemos eliminar simplesmente todo o nosso estresse. Para você ver, na prática, como os pensamentos têm muita força, uma vez eu fiquei extremamente enfurecido com a perda do meu emprego. Eu estava com tanta raiva que eu expressei em palavras que eu queria arrumar um emprego para viajar pelo mundo. Nem pensei nas consequências. Minha filha não tinha nascido ainda nessa época. Essa reação veio depois de diversos acontecimentos e em adição ao fato de eu ter perdido o emprego. Ou seja, o leite derramou, né? Não teve jeito. Realmente eu estava em estado emocional alterado. E eu falei, simplesmente. Por sorte, eu disse isso. Né? Eu quero arrumar um emprego onde eu seja um consultor internacional, que eu viaje pelo mundo. E eu estava com tanta raiva que, por sorte, eu canalizei essa energia para buscar um novo emprego. Não descarreguei em ninguém, né? Não quebrei nada. Eu acabei arrumando um emprego onde eu ficava uma semana na minha cidade e 3 semanas em outra cidade. Eu tinha operações nessas 2 cidades. A empresa bancava o transporte aéreo, né, para eu me deslocar de uma cidade para outra, mas não bancava a minha moradia. Eu teria que ou morar na outra cidade, que demandava mais tempo,
ou eu morava aqui e vivia num hotel lá na outra, né? Economicamente, era mais viável eu alugar um apartamento nessa cidade mais longe. Então, minha esposa e eu resolvemos nos mudar para lá. Ficava mais fácil, ficava mais econômico, né? A maior parte do tempo eu já estava por lá. E a minha esposa, sempre companheira, ela se prontificou a fazer a mudança para essa outra cidade e alugar o nosso apartamento. Ela resolveu tudo. Eu já tinha alugado um apartamento maior para morarmos lá e a mudança chegou. Deu tudo certo. Ops, falei tudo. Falei cedo demais. Antes de eu desembalar toda a mudança, todas as caixas, a empresa para a qual eu trabalhava participava de uma licitação para dar prosseguimento ao contrato onde eu havia assumido há 6 meses, mas ela acabou perdendo essa concorrência. Eu estava desempregado novamente e tinha acabado de mudar para uma outra cidade e a mudança estava ali, semi-desembalada. E eu e minha esposa tendo que viver ali ou nos mudamos, o que a gente faz? A gente precisava tomar uma decisão. E o resultado? Bem, vamos procurar outro emprego, né? Fazer o quê? Alguns meses depois eu já estava devolvendo este apartamento, a minha esposa voltando para a casa de seus pais, afinal nosso apartamento estava alugado, e eu indo trabalhar em outra cidade distante novamente, dessas duas que eu já estava habituado, né? E aí eu começo a trabalhar nessa nova cidade e 3 meses depois meu ex-diretor me liga e pergunta se eu teria interesse em voltar a trabalhar para a matriz da empresa anterior. Eu aceitei prontamente, né? Passei pelo processo de entrevista, falei com todo mundo que eu tinha que conversar, passei nessa tal entrevista e 1 mês depois eu estava morando numa 4ª cidade. Em pouco mais de 1 ano, eu já estava eu tinha vivido ali em 4 cidades, né? E a minha função era dar consultoria ao redor do mundo, onde fosse necessário. Eu estava realizando o que eu havia pensado anteriormente, mais do que pensado, né? Eu tinha verbalizado isso e com testemunha. Eu criei essa imagem mental de tal forma, tão nítida, sobre forte impacto emocional, que aquilo acabou se realizando. Não é que algo externo venha fazer com que aquilo se realize. A sua mente, a sua sinapse, seus caminhos neurais são gerados para que tudo conflua para esse resultado que você quer tanto, né? Se você quer tanto, puxa, vamos dar a motivação necessária, vamos criar todas as condições necessárias para que o Vilmarzinho ali conclua ou resolva ou faça aquilo que ele tanto deseja. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que desejamos. Realmente isso pode tornar-se realidade. E nem sempre os pensamentos fazem acontecer coisas boas, né? Isso também, a gente tem que tomar cuidado, nós temos que monitorar nossos pensamentos o tempo todo. Certa vez, eu estava em viagem para as praias do sul do país. E eu acabei parando aqui na minha cidade, onde eu moro, né, que é próximo, metade, não era nem metade do caminho, aqui já é mais próximo das praias. E eu parei para visitar uma amiga. E, bem, fomos bem recebidos, né? Tiramos as malas do carro, a ideia era nós passarmos a noite ali, fizemos um lanche e resolvemos sair para passear. Demos um passeio na cidade e até aqui estava tudo certo. Quando voltamos, estacionei o carro no mesmo lugar onde eu havia estacionado antes. Iríamos jantar, tomar um banho e sair para algum lugar naquela noite. A ideia era nos divertirmos mesmo. Nós estávamos jantando quando a mãe da minha amiga perguntou se o meu carro era azul. Eu gelei na hora. Eu gelei completamente. Eu falei que não, meu carro era vermelho. E ela respondeu, não tem nenhum carro vermelho aqui. O que tem um carro azul na frente. Tinham roubado meu carro. Era o mesmo carro azul que estava lá, o meu carro era vermelho, era da mesma marca, né? O mesmo modelo de carro, mas o meu era vermelho. Eu fiquei atônito, eu não sabia, gelei completamente. Eu fui até onde eu havia estacionado o carro, só para você ter uma ideia, eu coloquei a mão no asfalto para ter certeza que meu carro não estava lá.
Não era possível meu carro ter sido roubado. Mas, até hoje, se eu paro para pensar nesse episódio, eu me lembro da sensação ruim que eu senti na época. Naquele dia, e mais algum tempo depois, talvez mais de um mês, eu revivia aquelas mesmas sensações, aquele pensamento, aquelas imagens na minha mente. Eu tinha muita raiva e aquilo eu remoía o tempo todo. Mas se já havia passado, por que a minha mente insistia em reviver aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos pensamentos, gerando as mesmas sensações ruins? E parecia que eu não tinha qualquer controle sobre esses meus pensamentos. Mas se pararmos para pensar, realmente não temos qualquer controle, não tem como você controlar a mente. O nosso objetivo não é você controlar a mente, não é controlar as emoções, são coisas distintas, eu sei, mas não dá para você controlar uma emoção que já foi, que ela já está ali. O que você tem que fazer é não permitir que as suas emoções te controlem, é não permitir que seus pensamentos te controlem. Para isso exige muito esforço, muita atividade. Você precisa treinar constantemente. Isso a gente não aprende nem em casa, não aprende na escola. Mas você pode aprender comigo. Caso você queira, entre em contato. Eu tenho aulas específicas para te ensinar a administrar melhor esses seus pensamentos. Você pode estar se perguntando o porquê da necessidade de brigar contra a natureza de pensar. A ideia não é brigar contra essa natureza. Não foi para isso que a nossa mente foi criada. Não foi para pensar. Então, para que você vai lutar contra? Deixa a sua mente pensar. É verdade, mas para que ficar completamente perdido nesse emaranhado dos seus pensamentos, se você pode ter mais clareza mental e mais foco no que precisa fazer de fato? Imagine se pudermos fazer mais em menos tempo, sem a necessidade de fazer mais rápido ou mesmo sem varar as madrugadas. Seria bom? E é justamente isso, é exatamente isso, o oposto disso que os seus pensamentos fazem com você. Mas então, pensar não é bom? Claro que é, não tem jeito, né? Mas você tem que saber que existem momentos que não dá para deixar os seus pensamentos vagarem ao léu, né? Ficarem aí à vontade. É importante pensar e manter a mente ativa. O seu estado natural é pensar, mas não precisa ser o tempo todo. Você pode dar foco em uma única coisa sem ficar pensando no sorvete, que eu pedi para você pensar lá no começo, né? Ou mesmo no tal elefante branco. Quando você tenta dar foco em alguma coisa, vem um pensamento e sequestra você. Dá a impressão que ele te joga em um portal do tempo e do espaço, e quando menos você espera, está lá, em outro lugar completamente estranho, sem saber como é que chegou ali. Acontece. Essas dispersões também acontecem fora da mente. Não necessariamente aquilo só é ali dentro, só quando você está sozinho, pensando ali e tal, não. Isso acontece também quando você está conversando com alguém. Aí o assunto flui, aquele papo é gostoso, e vocês falam de tudo, e quando menos você espera, vocês estão conversando sobre a reprodução dos macacos nepaleses. E aí vocês se entreolham e falam assim, puxa, como é que a gente acabou parando aqui? Né? Como que se a gente tivesse despertado de um sonho, a gente estava sonhando, a gente estava lá naquele tal portal, e a gente chegou num lugar e falou, o que a gente está fazendo aqui? Vamos voltar. Aí vocês voltam, e vocês não entendem como é que vocês foram parar naquele assunto. Quantas vezes isso não aconteceu? A nossa mente, ela trabalha incansavelmente, pois é alimentada por tudo que é novidade. Tudo que é novidade, a sua mente é ávida por absorver. Por isso que é tão importante nós pensarmos se tudo que a gente consome, sei lá, através do celular, através da televisão, através do rádio, se aquilo está realmente lhe conduzindo para algo construtivo, né? Para o seu objetivo. Se não estiver te conduzindo para o seu objetivo,
Reveja isso que você está consumindo. A sua mente está absorvendo, não tenha dúvida disso. Você não consegue manter a atenção em uma única coisa por muito tempo. E dispersa com uma facilidade incrível. Isso é fato. Todo mundo, todas as pessoas acontece isso, é da natureza humana. Então, para expandir a sua consciência, você passa necessariamente em diminuir as dispersões constantes e aumentar a sua concentração. Mas seria possível fazer isso? Nós fazemos isso espontaneamente quando estamos fazendo algo que nos proporciona muito prazer. Perceba uma criança assistindo a um programa que ela goste muito. Ela não pisca, ela não sente que está ali sentada na mesma posição, né? Ela fica ali sentada por, 30 minutos. E ela parece que nem se mexe. Ela está tão absorta, ela está tão envolvida, ela está com foco total para aquilo que ela está fazendo, que mesmo se você chamá-la pelo nome, ela não vai dispersar. Ela não te escuta. Ela não sente sede. Ela não sente fome. E aí passam-se alguns minutos. Pode passar ali, meia hora, né? E aí termina o programa. E a criança, quando ela percebe, ela está com fome e com sede. E mal consegue se movimentar, as pernas dormiram ali, né? E por que isso acontece? A criança, ela entrou num estado mental de consciência pleno, com foco total em uma única fonte de atenção. E o seu corpo, como que se desligasse todas as sensações para viver intensamente aquele momento de plenitude. É isso que acontece. Mas tudo bem, você pode falar assim, você está falando aí de uma criança que não tem qualquer tipo de preocupação, que não tem que trabalhar, não tem que fazer as outras atividades em casa. Seria possível um adulto atingir esse estado de consciência? Claro que sim. E muitas vezes fazemos o mesmo que a criança quando estamos fazendo algo que gostamos muito. Aproveite aí embaixo e comente se você já teve aquele momento em que você esteve completamente atento no que estava fazendo e que mesmo as pessoas te chamando pelo nome você não escutava, você não percebia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aí ouvindo uma música que você goste muito, assistindo futebol, uma novela, um programa especial, tocando um instrumento, cozinhando, lendo ou escrevendo. Nada, nem ninguém era capaz de te tirar daquele transe aparente, mas na verdade a sua mente estava muito mais expandida, com a atenção voltada para uma única coisa, como um raio laser, assim, né? Como um feixe de luz assim, bem intenso, sem desviar o foco, sem dispersar. Agora, é sempre que você consegue fazer isso? Talvez não. Agora imagine-se alcançando esse estado mental quando você quiser, e não somente quando acontece espontaneamente. Isso exige muito autoconhecimento, muito treinamento e muita vontade, o que é totalmente factível, desde que você tenha disciplina para fazê-lo. Até aqui nós vimos como os pensamentos podem nos ajudar, podem nos atrapalhar e podem nos boicotar. Vamos ver também como é que podemos usar tudo isso para aprimorar o nosso potencial e alcançar mais qualidade de vida. Afinal, esse é o nosso objetivo. Então, quando você está envolvido nos emaranhados dos seus pensamentos, normalmente não consegue tomar uma decisão. Você procrastina, você se perde nos labirintos do seu cérebro e não tem assertividade. As dispersões tomam conta do tempo, né? E parece que por mais tempo que tenhamos, nunca é o suficiente para concluir qualquer atividade. É aquela sensação de que, puxa, acabou de passar um ano, né? E você talvez não tenha visto o ano passar, porque você não prestou atenção naqueles momentos presentes. Você olha e fala assim, nossa, já estamos acabando o mês, ou já passou a semana e eu nem vi. Isso é um sintoma da falta de atenção, um sintoma de falta de concentração, de perceber o momento presente. Você está disperso, simples assim, tá? Não é nenhuma síndrome, não é nenhuma loucura,
Mas sim, faz parte desse mundão bunny que nós vivemos, né? Nesse mundão VUCA, desse caos total, né? E nesse emaranhado de pensamentos, você começa a conversar e logo a conversa toma um outro rumo sem sentido. Você está numa reunião e não consegue concluir nenhum assunto da reunião. Você inicia uma atividade que exige uma grande atenção, como, por exemplo, produzir aí uma proposta para um cliente, e só faz alguns minutos antes de expirar o prazo. Por que disso, né? Você precisa de muita pressão para que realmente saia alguma coisa, porque senão você não faz, você vai empurrando com a barriga. E essas dispersões mentais, elas controlam tudo em nossas vidas. E se você tiver um envolvimento emocional, então esquece, que aí nada vai ser feito mesmo, muito menos dentro do prazo. Prazo, esquece. E como devemos resolver isso? Bem, esperar passar a carga emocional até é mais fácil, né? As emoções é mais fácil você lidar com elas. Mas como esperar passar o fluxo dos pensamentos? Não passa. É da natureza, lembra? Vai ficar ali pensando, remoendo, ressentindo-se. As emoções, elas passam. Só que os pensamentos não, eles vão ficar ali o tempo todo. E se você ainda estiver preso no pensamento constante do sorvete, esquece. É melhor você sair e tomar o tal do sorvete. Não fique esperando essa vontade passar, pois a sua mente vai lhe fazer o favor de trazer o tal sorvete a toda hora em sua mente. A sua tela mental. Não tem jeito, esquece. Vai lá e toma o sorvete e resolve esse problema e volta. É melhor, porque assim você consegue dar continuidade às suas atividades. Redirecionar a sua atenção para o que deve ser feito simplesmente nem sempre é a solução, pois geralmente o que está fazendo ali exige um certo nível de esforço e somos programados biologicamente para economizar o máximo de energia possível, é por isso que nós procrastinamos. Então tem alguns exercícios que podem ser feitos para aumentar o seu foco e concentração. O primeiro é prestar atenção em sua respiração, simples assim. Falo muito disso, mas hoje eu quero lhe dar esse presente, quero lhe dar essas dicas importantes para aprimorar a sua respiração e ainda aumentar o seu foco no que você precisa. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Sente-se confortavelmente. Se você estiver sentado numa cadeira, onde quer que você esteja, sentado no chão, fique bem à vontade, sente-se. O importante é que você se sente e mantenha a sua coluna alinhada, bem alinhada. Então, para isso, você se desencosta da parede ou do espaldar da cadeira. Mantenha a sua coluna extremamente alinhada, a sua cabeça não pode ficar muito baixa ou muito alta, você simplesmente mantém a sua cabeça no alinhamento da sua coluna, tá? Descontraia seus ombros, solte-se, relaxa, solte seus ombros. Solte os músculos que você não precisa, tá? Elimine as rugas da sua testa. Deixe a sua testa lisinha, descontraída, não force seus olhos. Agora preste atenção em como você respira. Veja se a sua respiração ela está mais curta e prolongue ao máximo possível. Você inspira e expira, exclusivamente nasal, a inspiração e a expiração. Deixe a sua boca fechada com um leve sorriso de satisfação ao longo de todo o exercício. Deixe simplesmente, relaxe, preste atenção. Recomendo que você feche os olhos para diminuir ainda mais qualquer dispersão visual. Mas se quiser deixá-los abertos, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eventualmente você está num lugar de trabalho e fica estranho você fechar os olhos. Então mantenha os olhos abertos e simplesmente preste atenção na sua respiração. Aos poucos, comece a prolongar a sua inspiração, deixando-a cada vez mais lenta. E faça o mesmo com a expiração. Quando o ar entrar, expanda o seu abdômen. O ar entra, o abdômen sai. O ar sai, o abdômen entra. Elimine ao máximo o ar residual quando você expirar, retraindo bem o abdômen, para dentro e para cima. Simplesmente assim, inspire e expire, ampla e confortavelmente. E preste atenção apenas na sua respiração.
Preste atenção no ar entrando em seus pulmões. Sinta essa sensação gostosa. Sinta a sensação do ar saindo dos seus pulmões, esvaziando-os. Sinta o prazer de estar vivo e respirando. Preste atenção apenas na sua respiração. Quantas vezes você já fez isso hoje? E olha que você fez diversos ciclos respiratórios. É uma atividade neurovegetativa, ela te mantém vivo e você não presta atenção em você mesmo. Então agora você está com atenção total, focada apenas na sua respiração. Então quando você faz uma respiração dessa forma, perceba que aos poucos a sua sensação de ansiedade vai sumindo. Continue respirando. Preste atenção apenas na sua respiração. Hoje eu vou te falar um monte de coisa. Você vai auxiliando essa absorção, prestando atenção nesse conteúdo e ao mesmo tempo na sua respiração. Isso vai te ajudar, inclusive, a dar mais atenção ao conteúdo. Perceba que o seu coração diminui o ritmo cardíaco. Os seus pensamentos, eles estão focados apenas na sua respiração. Você pode fazer isso por 1, 2 ou 3 minutos todos os dias ao acordar e à noite. Faça isso. Antes de ir para a cama, você também repete. Você levanta e faça esse exercício. Você vai dormir, antes de deitar-se, faça esse exercício. Perceba o que mudou e traga a sua percepção colocando aí nos comentários. Você não precisa de nenhuma música ou ninguém tagarelando na sua cabeça como eu estou fazendo agora. Apenas inspire e expire, prestando atenção apenas na sua respiração e mais nada. Se algum pensamento passar pela sua cabeça, deixe-o passar e retome a sua respiração com atenção. Nada mais importa nesse momento, apenas a sua respiração. Agora, nesse momento, faça um último ciclo respiratório. Pare esse exercício e quando precisar inspirar novamente, abra os seus olhos se você os fechou. Respire normalmente. E aí, como é que você respira normalmente? Comente, né? E o que mudou? Como é que está o seu estado emocional nesse momento? Como é que foi essa sua experiência em entrar em contato consigo mesmo, em prestar atenção nessa atividade neurovegetativa que nós fazemos aí constantemente? Veja que não tem mágica ou qualquer efeito sobrenatural, é pura biologia. E só você respirando e prestando atenção apenas nesse ato, e nada mais importa. Use isso ao longo do seu dia. Não tem qualquer contraindicação em respirar, pode acreditar, não tem mesmo. Pode respirar à vontade, faça isso quantas vezes você achar que é necessário. Durante o trabalho, você continua fazendo, talvez você não vá alinhar a sua coluna, você não vai ficar 1, 2, 3 minutos ali prestando atenção na respiração, mas faça pausas estratégicas. Quando você já estiver cansado, não consegue dar atenção naquilo que você está fazendo, pare e respire. Preste atenção na sua respiração. Esse exercício simples que nós acabamos de fazer já sereniza a sua mente. O fluxo infinito de pensamentos, ele tende a dar uma diminuída. E se você não se ater a qualquer dispersão, que é fruto dos pensamentos, em alguns breves minutos de treinamento, isso já começa a te proporcionar esse estado de leveza, essa diminuição de ansiedade e esse aumento de consciência da pessoa mais importante na sua vida, você. Agora, eu quero lhe propor um outro exercício. Pegue uma folha de papel e anote o que você quer realizar realmente. Visualize esse papel. Deixe anotado ali a sua realização e visualize esse papel. E leia diariamente o que está escrito ali. Até realizar o que você determinou. Esse é o objetivo do exercício. Comece com algo pequeno que você possa realizar rapidamente. Afinal, você tem essa tal da ansiedade, né? E você não sabe se você está perdendo tempo em visualizar isso que está escrito no papel ou não. Então faça um teste com algo pequeno que você possa realizar rapidamente. Você vai perceber que o que quer que você tenha imaginado e colocado ali naquele papel,
vai se realizar em menos tempo do que simplesmente se deixasse acontecer no automático. Mas será? Preste atenção que nesse momento a sua mente ela está construindo um arquétipo, um modelo mental que é necessário para te manter motivado para concretizar esse objetivo. Tudo, absolutamente tudo que foi criado pelo homem nesse mundo foi criado aqui dentro, na mente. Depois foi colocado no papel e depois foi construído de forma material. Mas e por que começar pequeno? Como eu falei, para que você possa testar a força dos seus pensamentos e ter certeza de que são seus pensamentos que estão lhe impulsionando rumo ao resultado que você quer. Se você ainda acha isso muito imaginativo, vamos fazer aqui então um outro exercício, né? Um outro experimento que os resultados aparecem assim muito rapidamente. Uma semana você vai ver que não tem mágica, né? Acontece mesmo, os resultados serão aparentes, né? E você não tem como refutar, né, o resultado que está ali. E você vai perceber que você efetivamente teve uma influência naquilo que aconteceu. Então você vai pegar 2 potinhos pequenos, você vai colocar um algodão úmido no fundo e coloque um grão de feijão cru, tá? Senão você vai ter um pé de feijão cozido, não faça isso. Então você vai colocar lá um grãozinho de feijão cru em cada um desses potinhos. Num dos potes, você coloca uma etiqueta ali escrita cresça, só isso. Na outra, você não escreve absolutamente nada. É um experimento bastante simples, as crianças normalmente fazem isso na escola, mas elas fazem com outro objetivo. Mas você pegue 2 potinhos, coloque lá 1 ou 3 grãozinhos de feijão em cada um deles e coloque em um deles uma etiqueta cresça, somente isso. E aí, todos os dias que você for regar esse grãozinho de feijão, no que estiver a etiqueta cresça, você leia. E você mentaliza, você não fala, você mentaliza, cresça, olhando para aquele grãozinho de feijão, né, naquele potinho. Para o outro, você simplesmente regue. Você coloca água. Os dois eles precisam estar num lugar onde tem a mesma quantidade de sol, as mesmas condições, né, a mesma ventilação. Então você não vai boicotar nenhum, tá? Você simplesmente vai dizer para um deles, quando você for regar, cresça. Para o outro, absolutamente nada. Você simplesmente regue. Em uma semana você vai perceber o desempenho de cada um e como que o primeiro que está ali, cresça, está escrito na etiquetinha que você mentalizou cresça, você vai perceber que ele cresceu mais do que o outro. Contra fatos, não tem argumentos. E aí, quando você tiver assim, sei lá, absorto em algo que aconteceu e você fica revivendo ali, se ressentindo, passando aquele filme na sua cabeça constantemente, o que você faz, né, para parar os pensamentos e, sei lá, para derivá-lo para outra coisa, né? Aquele pensamento não sai da sua cabeça. O que você faz? Lembra o primeiro exercício? Sente-se e respire. Simplesmente isso. Você vai diminuindo as dispersões. Eventualmente, aquele filme aparece na sua mente, você volta para a atenção na sua respiração. Você dispersa para outra coisa e volta para... É esforço, é atividade. Você traz a sua mente para aquele momento presente. Agora, se tiver algo para ser feito e a sua mente está ali te cutucando, é um toque que ela está te dando. Levanta, vai lá e faz. Se é o tal do sorvete, levanta e vai lá e toma o sorvete. Se é uma barra de chocolate, levanta e come o tal de chocolate. Não fica se degladiando ali com a sua mente. Você vai perder, não tem jeito. Deixe essa sensação de controle de lado. Você não vai conseguir controlar a tua mente. O que você não pode permitir é que ela te controle. Se tem algo para ser feito, você levanta e faz. Você evita ao máximo essa procrastinação. E a procrastinação sendo evitada, você aumenta as coisas que você precisa resolver na sua vida. E aquela sensação de preguiça também, ela acaba se dispersando, ela vai embora. Todos nós temos essas mesmas condições. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Só que tem pessoas que utilizam o seu tempo para produzir.
e outras pessoas procrastinar. E você escolhe em qual time que você quer jogar. Você quer procrastinar ou realizar. Bem, para concluirmos, né, os nossos pensamentos têm uma força incomensurável, como nós vimos aqui, né? E só depende de você utilizá-los para construir ou realizar o que quer que você queira. Monitore os seus pensamentos constantemente. Principalmente aqueles pensamentos que você julgar ruins, derive-os para algo construtivo, algo bom, né? Os dois, eles vão se realizar de qualquer forma, e você está no comando de escolher se você vai perder tempo destruindo algo ou realizando ou construindo alguma coisa, tá? E se você optar por realizar algo, isso impulsiona para os seus objetivos, né? Proporcionando aquela qualidade de vida todos os dias. A decisão é sua. Busque utilizar da melhor forma a força dos seus pensamentos para você realizar, para você atingir o máximo do seu potencial. Ficamos por aqui. Se você gostou disso, curta, compartilhe, comenta. Dessa forma você me incentiva a continuar gerando estes conteúdos. Eu tenho um propósito muito claro e espero contribuir para o seu. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Fui.